nosso. Uma das razões pelas quais eu resolvi tratar desse assunto é porque eu percebo, né, que é um momento de muito sofrimento do estudante. Eu ouço muitos depoimentos de alunos que ficam extremamente estressados nessa fase. E eu sei dizer para vocês o tanto que isso é doloroso, porque eu já passei por isso. Eu já sofri o que vocês estão sofrendo ou vão sofrer. Eu sei o que é. Eu sei o que é, gente, olhar para, a gente chama síndrome da tela branca, síndrome da folha branca. A gente olhar para a tela do computador e não saber por onde começar. Eu sei o que vocês, eu sei exatamente. Se não passaram, é porque ainda não estão na fase do TCC. E se estão na fase do TCC, certamente em alguns momentos se sentiram assim. E se não se sentiram, vão se sentir. Eu passei por isso. Eu sei o que é você olhar para a tela em branco, você ter lido algum material e você ficar pensando, meu Deus, como é que eu faço isso? Aí você pergunta para o orientador, que era o que acontecia comigo, perguntava para a minha orientadora, ela dizia assim, o que você acha? E era um processo que ela dizia que era um método socrático. Então ela vivia me perguntando para que eu trouxesse respostas para ela. E o que isso me fez? Isso me fez entender e construir um método em que esse processo ele se torna bem mais autoral e mais simples de fazer. Embora no começo ele não seja tão simples assim, tá? Mas ele acaba se tornando simples porque você entende a lógica do processo. Então, o que eu trouxe para vocês hoje é muito mais esses primeiros passos, que às vezes as pessoas não dão nem muito valor a esse primeiro passo. E você fica nessa angústia sem saber, meu Deus, por onde é que eu faço isso? E você se aborrece. E você começa a reclamar das pessoas, e você começa a reclamar dos professores, e você diz que a faculdade não presta, e você fala um monte de coisa, e que na verdade o que falta aí é um pouco de orientação de como começar, que é o que eu vou fazer hoje aqui. Mostrar para você como você dá o primeiro passo de uma jornada, que é uma jornada que pode ser maravilhosa. Então, eu sou um entusiasta desse processo, de tornar esse trabalho bacana. Então eu vou te dar 3 dicas hoje de como você pode começar a fazer seu TCC de uma forma e que você vai se sentir até mais seguro. Então pega aí uma folha de papel e anota. E anota o que eu vou te trazer aqui, que são experiências que deram certo, não só para mim, mas para outros orientandos, para outros mentorandos que eu tenho e que eu já tive, e que o processo flui. Logicamente, você não vai fazer os 3 agora, tem 3 dicas, já vai dar certo, mas ainda precisa de outras informações, outros detalhes que eu vou trazer para você. Que bom, Ivoneide, que a sua jornada foi boa. Então, veja só. A primeira dica que eu vou te dar, anota aí no teu caderno. A primeira dica é, você tem que saber como funciona o TCC da sua faculdade. Oi, Eva, seja bem-vinda. Você vai ter que saber como funciona o TCC da sua faculdade. Por quê? Porque existem faculdades que o TCC é um artigo. Existem faculdades que o TCC é uma monografia. Existem faculdades que o TCC é um projeto. Tá? Existem faculdades que elas exigem um projeto de intervenção. Então, quando você sabe como funciona na sua faculdade, você fica menos perdido. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento, tem cursos, isso depende muito do curso. Por exemplo,
no curso, tem cursos que pedem um projeto, um produto. Então, o estudante vai construir um produto. Na arquitetura, por exemplo, é muito comum fazerem aqueles projetos por meio de maquetes físicas ou eletrônicas. Fazer um projeto de arquitetura. No direito, tem faculdades que pedem artigos científicos, outras faculdades pedem monografia. Dentro das diretrizes curriculares do curso de Direito, com a última modificação, que foi em 2018, pede que seja um trabalho de curso. Um trabalho de curso. Então, cada faculdade escolhe aí monografia, artigo. Se ela quiser escolher um projeto de intervenção, ela pode. Porque não especifica exatamente, mas do que eu conheço no direito é artigo ou monografia. E de vários outros cursos, artigo ou monografia. O que vai mudar? Aquele manual que a faculdade tem para o TCC. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer, vá procurar saber como é o TCC da sua faculdade. É o primeiro passo, tá? Como é o TCC da minha faculdade? O TCC da minha faculdade é um artigo. Então, você vai lá descobrir como você vai fazer esse artigo, quais são as orientações. Boa noite, JH Fitness. Boa noite, professora Adriana, Gu, Vivi, Maria Aparecida, Coach, Azix, Taia. Sejam todos muito bem-vindos. Fraila, ou Fraila, não sei. Sejam bem-vindos aqui a esse momento. Então, essa primeira providência é a providência de você se familiarizar com o que vão exigir de você. Porque não adianta você ficar aí fritando a cabeça se você não sabe o que a faculdade quer. Então, é monografia? A monografia ela tem uma estrutura própria. É um artigo? Quais são as regras para fazer esse artigo? Tem orientador presencial? Tem. Quais são as linhas de pesquisa desses orientadores? É tutoria, é EAD. Então, como é que funciona o processo EAD? Então, isso vai fazer toda a diferença na tua mentalidade, vai fazer toda a diferença na tua segurança, você sabendo como é que é o processo, tá? Então, deixa anotado aí, saber na minha faculdade como é que é o TCC do meu curso. Para quê? Para que você já se sinta seguro e não fique louco achando que é uma coisa e é outra completamente diferente, tá bom? Primeiro passo. Nesse primeiro passo é aquela parte mais burocrática, né? Então, você já tem ciência de como é a burocracia para o seu trabalho. A segunda parte, a segunda dica, e aí é algo que eu particularmente eu acho muito interessante. Eu olho para os meus alunos e às vezes a pergunta é simples, mas às vezes eles se embananam todo para dizer algo que... O que você gosta de conversar? Essa é a pergunta. Então, qual foi a disciplina do teu curso, dentro de todas as disciplinas do teu curso, aquela que tu mais gostou? É a segunda dica. Por que, Eliana, que é essa segunda dica? E eu vou já te dizer. Tu imagina, tu tem que escrever, no mínimo, 15, 16 páginas de um assunto que tu não gosta. Imagina você fazer isso. Como é que é? Deve ser terrível, né? Então, quando você estiver pensando em escrever o seu TCC, segunda dica, procure dentre as disciplinas que você estudou, dentre os assuntos que você estudou, aquele assunto que faz o teu coração bater, que você tem prazer de ler, que você tem curiosidade. Aquela curiosidade que tudo que você encontra sobre o assunto, você vai lá e faz. Você vai lá e lê. Passa um documentário na TV, você vai lá e assiste. Alguém está falando do assunto, você vai lá e se mete. Você está estagiando naquela área do seu estágio. Então, isso vai fazer a diferença, sabe por quê? Te digo. Porque eu passei por isso. Descobrir qual é o assunto que toca faz a gente ter mais paixão. Então, segunda dica, anote aí no seu caderno. Segunda dica,
observar de todas as disciplinas que eu cursei, o assunto que mais me chama atenção, o assunto que eu mais gosto. E aí você coloque bem uma perguntinha embaixo. Por que eu quero tratar desse assunto? Você coloca, escolheu a disciplina, escolhi. Escolheu qual assunto daquela disciplina que você mais gosta? Escolhi. Aí você vai fazer uma pergunta. Mas por que eu quero falar sobre isso? E aí você vai lá na resposta. Você vai lá na resposta. E lá na resposta, você vai encontrar a sua pergunta inicial. Você vai encontrar a sua pergunta inicial. Aí você pode dizer assim: eu quero esse tema porque eu acho ele interessante. Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque você não é qualquer um. Você não vai ficar feito gente boba no mundo. Você não vai ficar divagando. Você vai procurar algo que faça sentido para você. Sabe por quê? Porque quando você encontra algo que faz sentido para você, você fica mais forte. Você fica mais seguro. Você fica até mais interessante. Por quê? Porque você está falando de algo que vem aqui de dentro. Você está falando de algo que te fortalece, algo que você tem curiosidade. Oi, Cibele, que bom te ver aqui. Quanto tempo? Você está falando algo que você sente de fato a vontade de falar, a vontade de conversar. É aquele assunto que você encontra um colega que é da tua área, você vai lá e toca nesse assunto, troca uma ideia. Então, essa pergunta, ela é fundamental. Talvez a pergunta mais importante: por que eu quero falar desse assunto? E aí eu vou te dar aqui um spoiler. Existe uma forma de fazer o TCC que a gente diz que é uma forma linear. O TCC com todas aquelas regras. Tema, título, problema, objetivo, não sei o que, um monte de coisa chata. Que há de convir, né? A gente também não é inocente, que esse processo tem hora que ele tem uma chatice que é natural. A gente aqui fala que é todo mundo adulto, né? Afinal de contas. Mas existe uma forma, e aí isso vai ser assunto, isso aí já é outra história, que a gente vai falar sobre um TCC dentro da visão sistêmica. E é dentro dessa visão sistêmica que eu construí o meu método. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente pensa de forma inteligente o TCC. Ou qualquer artigo, ou dissertação de mestrado, ou tese. Vou mostrar para vocês que é diferente. Pode ter certeza que é diferente. Nunca mais você vai ficar enrolado aí, batendo cabeça, feito mané para fazer um TCC, tá? Então, vê só. Por que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar sobre isso porque eu tenho alguém na família. Então, se fosse agora, eu falar, tivesse que, nesse momento, fazer esse exercício. Vocês aí, coloca aí no chat pra mim, qual é o tema que faz nesse momento agora da vida de vocês, qual é o tema que faz aí o coração pulsar? O que chama mais a atenção de vocês na vida acadêmica? Qual é o assunto que você assiste aula com todo prazer, que te dá aquela vontade? Esse assunto que te dá aquela vontade é o assunto que você tem a maior possibilidade de desenvolver mais rapidamente, porque você vai ter uma que a gente chama de curiosidade epistemológica. Você vai ter uma curiosidade mais profunda, uma curiosidade incurável de saber como funciona, como acontece, que fatores contribuem. O porquê é só para encontrar a tua motivação interna. Mas o restante a gente constrói de um outro jeito. Sabendo os fatores, sabendo os elementos que contribuem para que aquilo aconteça. Ok? Vocês estão entendendo aqui o que eu estou trazendo? Se estiver entendendo, bota no coraçãozinho aí para eu saber. Só para eu sentir aqui. Coloca aí no comentário, bota no coraçãozinho para eu saber que vocês estão entendendo o que eu estou trazendo aqui. A primeira dica
entender o regulamento da faculdade. Segunda dica é você saber o porquê você quer aquele assunto, tá? Aperta aí nesse coraçãozinho para eu saber se o que eu tô dizendo aqui tá fazendo sentido. Coloca aí. Dá essa força aí para eu ter esse feedback de vocês. Ou coloca no comentário, só para eu ter o feedback de vocês. Então, vê só. Depois que você encontrar o porquê você quer, o porquê você deseja, você vai em busca de referências. Qual é o grande desafio dos meus alunos? Qual é o grande desafio dos meus mentorados? É que muitas vezes eles dizem assim, professor, eu não encontrei nada. Não tem nada do meu assunto. E aí eu digo, como que não tem nada do teu assunto, criatura? Quer dizer que tu tá inventando isso aqui a primeira vez que vão falar nesse assunto? E aí, não, mas eu não achei em livro. Aí é o pulo do gato. Sabe por quê? Porque às vezes você tá tão habituado a procurar as coisas em livros. E muitas vezes, quando a gente está fazendo pesquisa científica, o conhecimento ele vem mais rápido por meio da internet. Artigos científicos eletrônicos. Então, quando você for procurar o seu tema, aquele assunto que te toca, aquele assunto que mexe com você, você vai procurar referências. E por que você vai procurar referências? Por uma coisa muito simples, muito básica. Você precisa saber quem trata do assunto que você quer tratar. Aí anota porque isso é fundamental para vocês. Anote bem aí. E coloque letra vermelha grande. Eu não vou encontrar o assunto igualzinho ao meu trabalho. Se você fizer isso, querer encontrar um assunto igualzinho ao seu trabalho, você vai estar fazendo plágio. E plágio é crime. Literalmente, plágio é crime. Então, quando a gente ensina a fazer isso, quando eu digo para você, olha, você tem que ter um tema que é da tua paixão, você tem que ter um tema que mexe com você, mas você não vai encontrar um tema igualzinho ao que você quer tratar. Você não vai encontrar isso. Sabe por que você não vai encontrar isso? Porque ninguém pensa igual a ninguém. O que a gente encontra? A gente encontra referência. Aí você pode encontrar autores que falam do tema que você quer falar, que você quer estudar, mas de um jeito diferente. E aí eu vejo muitos alunos, às vezes, cometem esse grande equívoco de encontrar um texto que diz que ele olha assim, ou esse aqui que eu quero. E aí ele vai fazendo cópia mal feita, fica igual um Frankenstein, fica horrível. E se você estiver fazendo isso agora, pelo amor de God, por favor, pare. Se você estiver fazendo isso agora, pare. Sabe por quê? Porque hoje, os textos da internet, eles são criptografados. Então, quando você... E isso é muito fácil a gente achar. Quando você pega um texto da internet e você copia e cola, é só passar um detector de plágio ou, mais fácil ainda, você pega um trecho daquele texto e coloca no Google. Ele traz exatamente o texto que você copiou. E não adianta você fazer diferente porque ele detecta, porque os textos são criptografados. E nos programas de plágio, ele detecta a quantidade que tem de cada um. Então, portanto, anotou aí? Você anotou o que eu disse? Portanto, você, ao buscar suas referências, presta atenção no que eu estou te dizendo. Ao buscar suas referências, você vai fazer um fichamento, mapa mental, o que for. Você vai fazer alguma coisa com o que você lê. O que você vai fazer? Você vai consultar, você quer falar sobre um determinado tema, você vai botar lá no santo Google. Você bota lá e faz a pesquisa. Existe o Google Acadêmico, existe a plataforma Sucupira também, que é uma plataforma, é um repositório de revistas eletrônicas, de todas as revistas eletrônicas brasileiras que são qualizadas, ou seja, tem qualidade acadêmica. Aí você vai lá,
vê a plataforma, ela às vezes ela dá um pouco de dor de cabeça pra gente encontrar, mas existem plataformas que você coloca lá como usar a plataforma Sucupira. Você vai ter um tutorial lá bem tranquilo. E no meu Instagram também tem. Se você procurar lá na minha timeline tem, eu dou algumas dicas de como fazer essa busca. Então dá uma olhada lá, se não me segue, passe a me seguir, porque esse conteúdo é um conteúdo que eu tenho me dedicado nos últimos meses. Então você vai lá, procura o texto, aí você vai encontrar vários textos sobre o tema que você quer, tá? Então você, por exemplo, a minha área, eu sou da área jurídica, então eu gosto muito de direitos humanos fundamentais. Aí eu posso botar lá, direitos humanos fundamentais, pessoa com deficiência, tá? Então vem um monte de texto dessa forma, com essa temática. Aí o que eu vou fazer? Anote aí, anote e bote um asterisco piscante, um asterisco bem grande. Aí você bote assim, primeira coisa que eu devo ler, o resumo, se tiver resumo, porque tem artigo científico que não tem. Por que não tem? Porque quando a gente escreve, a gente vai fazer exatamente o que vocês fazem com o manual do TCC. As revistas eletrônicas, elas também têm o seu manual. Então tem revista que pede o resumo e tem a revista que não pede o resumo. Aí você vai lá, lê o resumo. Lê o resumo? Esse assunto aqui dá pra mim. Aí você já baixa o artigo, cria uma pasta no seu computador e deixa lá. Encontrou outro, lê o resumo. Não tem resumo, lê a introdução. Eu, particularmente, leio resumo e conclusão, ou introdução e conclusão. Por que eu faço isso? Porque os artigos científicos, eles têm uma característica. Então, no resumo, é o resumo do texto. Quando não tem resumo, na introdução, ela vem com o resumo do artigo. E lá na conclusão, vai me dizer exatamente quais foram as conclusões que aquele escritor chegou, aquele pesquisador chegou, e que pode me interessar. Aí eu vou lá, isso aqui me serve, coloco na minha pastinha. Quando eu terminar, eu procuro pelo menos uns 10, porque é uma boa quantidade, para você ter uma ideia do que se trata, do que se fala do seu tema, para você fazer essa primeira checagem. E esse é um processo que eu faço. Então eu vou lá, vejo, aí eu observo qual a temática, se conecta de fato com o meu tema. Eu olho nas referências de cada artigo quem são os autores que se repetem e qual o título lá dos trabalhos que se repetem. Por quê? Para eu descobrir quem são as autoridades no tema. Isso é importante. E aí eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava fazendo o mestrado, eu não tinha essa noção. Então, eu era completamente tonta. Literalmente tonta. E eu fui para uma reunião com o grupo de estudo lá da disciplina que eu pagava. E a professora tinha passado um trabalho para a gente fazer, que era um trabalho necessário para entender a temática identidade. E aí, eu desavisadamente fui no Google. Botei do jeito que ela mandou botar. Encontrei alguns artigos, fiz o meu texto e levei. E era para apresentar lá na sala de aula. Eu alegre, satisfeita, porque tinha conseguido fazer o trabalho, tinha acabado de entrar no mestrado, estava toda empolgada da vida. Apresentei o trabalho. Quando terminou, a professora, era uma professora doutora, ela pegou e disse assim: Eliana, quem são esses autores que você trouxe? Aí eu digo: não, professora, eu pesquisei no Google. Aí ela: foi? Pois eu não conheço nenhum. Aí eu: como assim que a senhora não conhece? Não conheço nenhum desses autores que você trouxe. Aí eu fiquei morta de vergonha. Por que eu fiquei com vergonha? Porque ela não me disse. E eu me senti envergonhada por não saber. Então, eu trago para mim, e isso eu ensino para os meus alunos. Procurem saber quem são as autoridades no tema que você quer trabalhar. Por quê? Porque quando você se apoia nas autoridades sobre aquele tema, você tem um pouco mais de segurança. Você não fica transitando em assuntos que você não sabe de fato
como é que se trabalha aquela temática. Então fica aí a dica. Coletou os artigos, vai olhar quais são os autores que se repetem. Aqueles autores que se repetem, você já separa ali o nome deles e vai atrás do material deles. Do livro, artigo, vídeo no YouTube. Às vezes tem autores que são clássicos e tem pesquisadores que estudam o pensamento daqueles autores. Aí você vai lá, tem plataforma que tem especialistas só nisso, tá? Então fica aí a dica para que você não fique perdido. Porque você, quando for para sua defesa, o que vai acontecer? Lá na sua defesa, você vai encontrar especialistas no tema. Então tu imagina, tu fazendo a tua defesa, tá achando que tudo tá lindo, maravilhoso, e tu reprova. Imagina essa tragédia. Agora tu imagina de um jeito diferente. Tu imagina de um jeito diferente, você indo para sua defesa e os avaliadores da banca dizerem assim: meu filho, minha filha, que trabalho lindo, tão bem fundamentado. Como foi que você fez? Aí você vai dizer lindamente todo o processo. Não, eu busquei, fiz um levantamento de artigos, encontrei esses autores, assim, assim. Ou seja, você vai demonstrar que você teve maturidade, que você não copiou, que seu trabalho é autoral. E aí eu vou soltar para ti agora uma dica de ouro. Anote. Anote, imaginando, você vai anotar, imaginando isso. O meu trabalho de TCC vai ser o melhor trabalho e o meu cartão de visita profissional. Você vai correr o risco de fazer um trabalho bem feito, começando do jeito certo, de até os avaliadores olharem para você e dizer assim: pô, esse rapaz tem valor. Se ele consegue fazer um trabalho nessa qualidade, defender nessa qualidade, então o profissional vai ser um profissional de valor. Imagina aí a tua alegria, imagina a tua alegria nesse momento. Imagine. Eu já estou vendo aqui alguns de vocês que eu conheço. E é maravilhoso quando a banca começa a dizer assim: olha, teu trabalho é bom por isso, por aquilo, você acertou nisso. Então, esse é um processo, essa é uma forma de começar bastante interessante. Concorda comigo? Que é algo que você deve pensar com carinho? E isso faz com que você dê originalidade para o seu trabalho. A originalidade dos trabalhos, pra vocês terem uma ideia, eu participo de banca há pelo menos 12 anos. Todo semestre eu participo de banca, seja avaliando, seja coordenando, seja presidindo. E não tem coisa mais satisfatória do que você observar um trabalho e esse trabalho está todo estruturado, todo bem feito. Nesse primeiro momento, é você dizer assim: o acadêmico, ele seguiu as regras institucionais. O trabalho dele tá ok. Tem a quantidade mínima de páginas, segue toda a sequência do manual. Ok, formalmente está aprovado. Quando você percebe na escrita do trabalho que aquilo ali tem algo interno, tem um porquê muito forte, a escrita é diferente. Quando você pergunta, e eu costumo perguntar: por que você quis esse tema? E vê aquela história bonita, aquela história intensa. Eu quis isso por isso. E aí você pergunta: e como você fez? Não tem nem mais nem menos. Não fica gente boba na hora lá da defesa, não. Ele vai dizer: eu fiz assim, 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 assim. Eu fiz dessa forma, pesquisei desse jeito. Ele vai contar uma história de um guerreiro. Alguém que transitou por um processo, enfrentou tudo e chegou no sucesso. Então isso faz a diferença. Então começar o TCC, minha gente, não é saber a BNT. Tem muita gente que faz mentoria, que faz, acompanha de trabalho de TCC, que a preocupação é a BNT. A BNT é importante, tá? Eu não estou dizendo que ela não é importante, mas eu estou dizendo que
Não adianta ter a BNT maravilhosa no seu trabalho se seu trabalho não é original, se a discussão é fraca, se você não tem conteúdo, não tem teoria, não tem nada. Não adianta ser assim. Não adianta, é pobre, trabalho pobre. Agora, quando você tem um trabalho que ele tem riqueza, que ele tem densidade, aí é outra história. Aí a gente olha e diz assim, poxa, aqui sim vale a pena ler. Pode até ter erro de ABNT. Pode até ter erro de ABNT. Veja só, não adianta você ter um trabalho tecnicamente perfeito se a essência dele é pobre. Mas se você tiver um trabalho minimamente técnico e uma essência rica, sabe o que a banca vai te dizer? A banca vai te dizer o seguinte, olha, teu trabalho tá ótimo, agora tem que fazer umas correções de ABNT. Agora você tá com o trabalho todo lindo da ABNT e quando vai para discussão, a discussão fraca. E aí a banca vai baixar o sarrafo. Por quê? Porque tem gente, tem avaliador sem coração que chega lá e baixa o sarrafo. E você tem que ter sangue no olho. Se fez trabalho meia boca, recebe pancada. Se fez trabalho bom, o único resultado é a vitória. Se você fez um trabalho bom, o único resultado é a vitória. Se você fez trabalho meia boca, se você fez um trabalho vagabundo, o mais justo é reprovar. Então, esse método que eu trago, da forma como eu oriento, eu tenho visto os meus alunos terem sucesso. Às vezes o aluno faz um trabalho, ele coloca um trabalho e ele não tem vida. Então, quando ele não tem vida, esse trabalho não presta, esse trabalho não serve, tá? E a grande questão, e eu sei porque eu já passei por isso. Não no sentido de ser, de não dar conta do trabalho, mas de perceber que o trabalho era pobre, de perceber que eu precisava ler mais, de perceber que o trabalho não tinha a essência necessária para aquilo tudo que eu estava achando que era. Então, quando você leva para o seu orientador, que ele corrige muito, agradeça. Por quê? Porque ele está olhando para o teu trabalho com o olhar de quem quer que ele melhore. Aí, às vezes, fica maldizendo o orientador, porque o orientador é uma droga, não sei o que e tal. E, às vezes, o orientador está te dando um alerta, o trabalho pode ficar melhor se você fizer isso, né? O mínimo para você fazer. Agora, existe uma questão que é importante. E essa é um bônus aqui que eu vou dar para vocês. É preciso ter coragem para fazer um TCC autoral, viu? Tenha coragem. E tenha coragem, sabe por quê? Porque se você fizer esse TCC como um propósito de vida acadêmica e profissional, você pode até ganhar dinheiro com ele. Eu tive alunos que fizeram isso, eu tenho alunos que estão fazendo isso. Eu tenho um aluno que está fazendo um estudo para fazer um aplicativo. O TCC, o resultado do TCC vai ser um aplicativo que vai ser apresentado na defesa. Vai fazer toda a historinha lá, papapá, com tudo. Mas por quê? Por uma necessidade vivida no campo de estágio. E aí, no campo de estágio, a aluna entendeu que ela poderia pensar e criar um aplicativo para ajudar as pessoas como ela, estudantes como ela, a melhorar a performance no estágio. Será que ela vai conseguir monetizar isso? Se ela souber bem fazer, vai. Se ela tiver estratégia para fazer, certamente. Então, isso tem a ver com força. Isso tem a ver com você ter sangue no olho para deixar seu legado. Você não vai passar 4, 5 anos na faculdade para fazer um TCC meia boca, um TCC de merda. Você vai fazer um TCC bom, para você olhar para ele e você não ter vergonha, como eu conheço aluno que fez o TCC e tem vergonha de mostrar o que fez. Quer dizer, perdeu tempo da vida. E tempo é ouro. Você não pode fazer isso, tá? Você não vai fazer isso. Você vai fazer um TCC
bom, interessante, se tornar um profissional interessante para que você conquiste aí tudo que você desejar profissionalmente. Ok? E aí, me conta aí, interage comigo, fala comigo aqui. Como é que vocês estão nessa fase do TCC de vocês? O que vocês estão pensando em fazer? Coloca aqui pra mim, pra eu ver como é que vocês estão. Coloquem aqui. Como é que vocês estão? Ou tá todo mundo muito bem, ou tá todo mundo aí perdidão, que aí não sabe ainda como é que vai fazer, como é que vai começar. No próximo encontro, eu vou fazer uma surpresa. Eu vou chamar um aluno para conversar comigo. Alguém tem vontade aqui de conversar? Entrar agora? Tem coragem? Se tiver, manda uma solicitação aí. E aí a gente vê. A gente já está quase concluindo aqui a nossa live. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês, tá? Quero deixar para vocês aqui um diamante. Um diamante. Quando vocês forem dormir hoje, mentalizem, né, esse momento da vida de vocês. Se ele não está acontecendo, ou se ele ainda vai acontecer, mentaliza ele de uma forma positiva. Dorme pensando, você já fazendo o trabalho, você já mentalizando a tua segurança e o teu sucesso fazendo esse trabalho. Por quê? Porque o emocional, ele interfere muito. Esse primeiro momento é um dos momentos mais difíceis. Esse primeiro momento é difícil porque você não sabe como começa. E a parte final, porque você não sabe como fecha o processo. São os dois momentos que eu entendo que são os mais difíceis. O processo em si, o fazer o TCC em si, ele tem seus desafios, mas não é tanto quanto o começar e o fechar. O começar porque é tenso mesmo, você está entrando num território ali muitas vezes desconhecido, e o fechar porque você já está preocupado com o futuro, como é que você vai fazer para defender. Você já começa a ter aqueles fantasmas, aqueles medos, que são relativamente naturais. Eles só não podem te paralisar, mas eles são relativamente naturais. Ok? Então anota aí, para que você mentalize positivamente. Que você não fique nessa roda de amigos que maldizem o TCC e colocam você mais estressado ainda. Procura gente que pensa como você, que pensa como eu, pensa como nós, no sentido de perceber o TCC como uma coisa boa. E o TCC é uma coisa boa, não é uma coisa ruim na vida, tá bom? Eu vou colocar uma postagem daqui a pouco, lá no meu feed. Se vocês gostaram aqui dessa live, se vocês levaram algo de interessante para vocês, que eu espero que tenham colocado aí no caderninho de vocês, algo interessante, desses pontos que nós trouxemos para cá hoje, como iniciar o seu TCC, como dar esse primeiro passo. Eu vou colocar uma postagem daqui a pouco no meu Instagram, e aí vocês deixem lá uma mensagem para eu saber, para vocês mostrarem para outras pessoas o que vocês estão aprendendo aqui, tá bom? Deixem lá registrado, façam lá a postagem de vocês. Daqui a pouco eu vou deixar lá no meu feed, tá certo? Se vocês gostaram, bota o dedinho aí no coraçãozinho para eu saber se foi bacana. Coloca aí. Ou não, não é possível. Então, gente, por hoje, esse encontro de hoje, o que a gente quis trazer para vocês, 3 dicas importantes para começar o TCC. E nesse meio tempo aí a gente colocou algumas informações que são relevantes para quem está começando. Acompanha esses encontros, serão sempre às segundas-feiras e às quintas-feiras, 21 horas. Na quinta-feira, conto com vocês aqui, porque a gente vai trazer um conteúdo
mais interessante e que vai dar para vocês uma visão do todo, de como é o começo. A próxima live, Adriana, vai ser na quinta-feira, 9 horas. Eu espero vocês aqui, para vocês, acompanhando esse processo, vocês conseguirem construir o trabalho de vocês de uma forma tranquila. Eu quero todo mundo que me acompanha, faça parte da minha comunidade, a gente consiga fazer um movimento, consiga formar um grupo de pessoas que vai fazer do TCC um momento especial da vida, tá? Não somente a parte técnica do TCC, mas é uma parte que pouca gente fala, que pouca gente traz, que é o TCC como um cartão de visita, que é o TCC como possibilidade, que é o TCC como algo que você vai levar como um troféu, tá? Então, esse é o tipo de gente que eu quero comigo. Esse é o tipo de gente que eu quero na minha comunidade. Pessoas que deem o primeiro passo para crescer, assim como eu cresci, tá? Se eu conseguir chegar não sabendo escrever, sentindo todas as dores que eu senti, todas as raivas que eu tive, todas as superações que eu tive, e eu consegui. Então, se eu conseguir, da forma como eu consegui, com o método que eu construí sozinha, porque eu não tive naquele momento quem tivesse o acompanhamento, eu tive alguns mentores, inclusive a professora Adriana estava aqui, não sei se ela ainda está, mas ela foi uma das pessoas muito importantes, a minha orientadora também foi muito importante, mas o processo, eu não tinha uma comunidade que pudesse me dar aquele apoio que é tão necessário. Então eu quero uma comunidade, e aí entra lá no link da minha bio, tem uma Game House, que é um local onde eu coloco um conteúdo exclusivo do WhatsApp, e tem o meu Telegram, que é o meu canal, e que você pode lá fazer parte dessa comunidade. Então, acessa o link da minha bio, entra lá na minha rede, se aproxima de mim, que é sucesso. Até quinta-feira a gente se encontra 9 horas nesse Instagram para a gente conversar sobre TCC 5.0. Não é só técnica. Para você ser campeão, você precisa muito mais que técnica. E eu vou te mostrar como é que isso funciona. Beijo no coração de vocês e até lá!